Vamos chamar também, para nos ajudar nessa segunda metade aqui do All News, vamos chamar a Letícia Casado também, colunista do All News. Letícia, tudo bem? Boa tarde para você, obrigado por estar aqui com a gente. Oi, Mauro, Isabela, Samuel, boa tarde a todo mundo. Letícia, você está com uma coluna hoje no UOL, você entrevistou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que fez aí algumas críticas à comunicação do PT, disse que foi bom que o presidente Lula tivesse mudado ali a comunicação do governo, trazendo o Sidônio. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto para a gente. A gente estava falando até agora sobre julgamento aí que começa terça-feira no Supremo, falando aí de toda a ala bolsonarista. O que tem de novidade do outro lado, do lado do governo? Mauro, eu acho importante colocar assim, o Wellington Dias, ele é o ministro do Desenvolvimento, mas porque ele é uma pessoa importante de se ouvir. O Wellington Dias, ele é um quadro super antigo do PT, ele está filiado ao partido desde a década de 80, ele foi 4 vezes governador do Piauí, foi senador, ele é uma pessoa próxima do presidente Lula. Dito isso, contextualizando quem é o Wellington, e quando ele fala, ele faz uma autocrítica sobre o PT e sobre o governo, por que isso é importante? Está lá dentro e é muito difícil a gente ver, no geral, alguém do PT ou do governo falando realmente, fazendo uma autocrítica mesmo, falando realmente acertamos aqui, erramos ali. Bom, esse é o momento em que o presidente Lula, enfrenta a popularidade no pior nível de todos os mandatos do Lula. Então é um momento delicado para o governo. E o que o Wellington falou na conversa? Olha, a gente sabe que existem alguns problemas com inflação, como segurança pública, mas também tem coisas boas que o governo faz e que a gente não consegue comunicar, a gente não consegue fazer chegar na população. E por que isso? Porque existe uma narrativa da extrema-direita que acaba abafando a nossa voz, a gente não consegue competir nas redes sociais, a gente não consegue competir e passar por cima para comparar um governo Lula com um Bolsonaro, para mostrar mudanças. Aí eu falei, bom, tudo bem, mas isso daí está acontecendo há pelo menos desde 2018, há pelo menos 7 anos. Como que o PT até agora não conseguiu se acertar ali para tocar a rede social, para conseguir se comunicar com a população de uma maneira fácil e clara? E aí ele fala, olha, o PT gastou muita energia com a Lava Jato, a Gleisi Hoffmann, que agora é ministra, ela era presidente do partido, ela teve que usar toda a energia para lutar em favor do PT, pela sobrevivência do PT. O presidente Lula foi preso, então a gente gastou muito tempo com isso ali. E aí eu perguntei, bom, então o PT parou no tempo. Tá parado no tempo na sua visão? Porque lá atrás, quando o partido surgiu, na década de 80, a política era feita de outra forma. Eram assembleias, era questão dos trabalhadores, movimento estudantil. Hoje em dia é tudo rede social. E ele fala, não, é mais grave do que isso, não é apenas o PT. O campo político da esquerda tá com muita dificuldade de conseguir responder qualquer coisa na internet. Então, é importante ele reconhecer isso, é importante... porque a gente de fora do governo, né, a gente consegue olhar e falar, bom, o partido está envelhecendo de uma maneira complicada, que não está fazendo sucessor, não está conseguindo entrar em rede social, a comunicação da direita, da extrema direita, é muito melhor. Eles conseguem pautar o Brasil, como a gente tem visto muitas vezes, inclusive no governo Lula, inclusive esse ano com a questão do PIX, enfim, com uma série de questões. E aí ele coloca esse ponto, trazendo para o que você falou no início. O Sidônio entrou agora já com essa cabeça de olhar para a rede social, para modernizar essa comunicação, porque a gente, como governo, vai ter muita coisa para entregar em 2025 e em 2026. E vai ter uma eleição no ano que vem. A gente vai ter essas entregas para fazer e isso vai ajudar a gente a conseguir chegar bem em outubro. Mas a gente não pode subir no salto e falar, bom, a eleição já está ganha porque vai ter um monte de entrega e o governo vai sair na frente. O incumbente, né, quem está no governo, sempre tem essa vantagem de ter a máquina pública, de ter a visibilidade e de conseguir pautar o país. Agora, eu queria até a opinião também do Samuel.
A Letícia falou, né, colocou aí o Wellington Dias, esse quadro histórico do PT, falando das origens do PT. Nas origens, o PT era um partido muito moderno, ele trazia uma proposta de país, né, uma nova proposta de país. Hoje, a gente não tem mais essa clareza de que proposta de país o PT tem. Então, assim, mais do que modernizar a comunicação, não é preciso modernizar o partido também? Quando eu li a matéria da Letícia, que aliás muito bem escrita, parabéns, eu fui jogado há exatamente um mês atrás. Eu tive um jantar com o ministro Wellington Dias, por ocasião, estava tendo a celebração do aniversário do partido, então tinha várias autoridades, eu acabei jantando com ele, e ele apontou uma resposta para algo que o ex-ministro José Dirceu tinha dito um dia antes ou dois, eu comentei com ele, sobre a falta de clareza de qual era o grande projeto do governo, né? Estamos falando nesse momento ali de governo. E ele falou, olha, na verdade eu não concordo totalmente, eu concordo que a gente tem uma dificuldade de vocalizar quais são as prioridades do governo, mas o governo tem muitos projetos acontecendo, muita pauta positiva, e que não está chegando na ponta. E aí houve meio que um consenso na nossa conversa ali de que seria um problema, então, de embalar isso de uma forma que fosse mais fácil de chegar à população, né? E ele mesmo apontou, falou, olha, ninguém é capaz de decorar 95, 98 programas. As pessoas não são, no máximo, capazes de decorar 2, 3 grandes programas, e esses 2, 3 viram a marca daquele governo. Quando você tem coisa demais, você não consegue veicular nenhuma delas com a precisão que é necessária. Então, talvez fosse o caso de criar um grande carro-chefe, juntar os demais como se fossem acessórios. Essas foram pontuações que ele fez há um mês atrás. E quando eu leio a matéria hoje da Letícia, estão ali também os mesmos diagnósticos, né? Já tem mais um mês de Sidônio, então já são quase 3 meses completos do Sidônio à frente da comunicação do governo. Não temos claro ainda essa grande mudança, mas existem algumas sinalizações mais novas, como o enfoque dado nos últimos dias pelo governo a uma pauta mais conservadora, fazendo mais menções à religiosidade, à segurança pública, a grande pauta apresentada pelo ministro Haddad, né, que é do imposto de renda, da isenção do imposto de renda até R$5.000, isso tudo pode vir a constituir uma nova estratégia de comunicação do governo, dentro desses marcos, né, que sai na reportagem hoje, e ele já tinha falado há um mês atrás, de que o governo tinha projetos demais, mas poucos deles chegavam à memória podia até aparecer ocasionalmente em alguma propaganda, mas como aparecia ocasionalmente, logo em seguida vinha outro, não ficava registrado como uma marca do governo. Isso estamos falando de governo. Agora, falando de partido, o ministro aponta na matéria da Letícia que é um problema geral, né, do campo da esquerda, não é apenas do PT. E eu concordo com ele. Eu acho que a direita soube nos últimos anos, tanto no poder, enquanto governo, como na oposição, ter muito mais facilidade de mobilizar as redes sociais. E é disso que nós estamos falando. As redes sociais hoje são muito mais mobilizadas pela direita do que pela esquerda. A imprensa mantém o seu papel crítico, seja o governo A ou o governo B, apontando questões que são geralmente inoportunas para o governo, ele precisa responder, está sempre numa posição que não é de propaganda, né, que não é favorável, mas o que muda de fato é a capacidade de ter presença positiva nas redes sociais. Todas as pesquisas apontam, daqueles que acompanham redes sociais, são especializados em acompanhar redes sociais, que qualquer coisa que apresente do campo bolsonarista, do campo da direita, tem uma repercussão de milhões de retweets e compartilhamentos quase que imediata. As grandes notícias da esquerda, favoráveis à esquerda, alcançam no máximo centenas de milhares de compartilhamentos. Então, obviamente, se a sociedade brasileira está dividida quase que igualmente, né, entre votos, algum problema tem na capacidade de mobilização de um eleitorado que é muito semelhante. A explicação não é que existem muito mais pessoas dispostas a votar na direita do que votar na esquerda. Isso aí a eleição comprovou não ser factual. Então, existe um problema, sim, de gestão da comunicação desses partidos da esquerda, que parecem estar muito mais dependentes de grandes figuras artísticas, da MPB, de espaços na imprensa tradicional, e não conseguem criar uma estratégia própria,
para o mundo das redes sociais, que é o que define hoje, inclusive, nós estamos aqui num veículo de grande imprensa, inclusive os veículos de grande imprensa acabam procurando responder àquelas demandas que aparecem nas redes sociais. Isso é normal do mundo de hoje em dia. E a esquerda parece ainda não ter uma estratégia de comunicação voltada para isso. Letícia, obrigado por trazer detalhes aí da tua entrevista com Wellington Dias para a gente. E obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu acho que você quer fazer um complemento, é isso? Me fala. Dentro disso que você colocou, Mauro, o que eu vejo também é o pessoal da oposição aqui em Brasília falando muito assim, o PT, o governo, né, no caso o presidente Lula, como da esquerda, todo o pessoal, eles ainda não entenderam que mudou uma coisa, eles ficam batendo numa questão de trabalho com carteira assinada, sendo que hoje em dia as pessoas querem ser empreendedores, por exemplo. Então é essa questão de pauta que você estava colocando agora, que não é só uma questão de comunicação, é para onde a gente vai direcionar as ações do governo. E, obviamente, isso vai refletir na comunicação do governo e na maneira de se comunicar, porque quando você tem um projeto que está mais atualizado do que eram os projetos do PT do fim dos anos 80, 90, você vai conseguir automaticamente fazer a população falar sobre isso. E aí, claro, tem a questão de modernizar a comunicação. A gente viu o presidente Trump fazendo isso durante a campanha dele, que contratou um garoto de 21 anos de idade para tocar o TikTok. Mas aí vai ser também uma consequência natural, porque o discurso, que é, por exemplo, o discurso que o Pablo Marçal adotou na eleição de 2024, agora em São Paulo, é muito mais sobre o empreendedorismo, olhando para o que a população está mais focada do que sobre salário mínimo, do que sobre ter uma carteira assinada necessariamente. Enfim, era isso. Não, eu acho que é super pertinente, Letícia, porque é entender a sociedade como ela é hoje e quais são as aspirações da sociedade. E mais do que isso, oferecer um projeto de país. Isso para mim, não está claro em campo nenhum atualmente. Falar assim, vem cá, olha, eu estou propondo aqui um projeto que tem tais e tais bases, porque eu tenho o objetivo de daqui a 20 anos, com as medidas que eu vou tomar hoje, o Brasil vai ter essa cara aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso ninguém apresenta para a gente. E então, ao mesmo tempo, parece que é um governo e uma oposição também, que não ouvem o Brasil, que estão muito mais preocupados ali com seus interesses, e também que não estão ligando para apresentar alguma coisa nova para o país, e a gente continua com os mesmos problemas de sempre, com uma educação fraca, com uma saúde deficiente, com transporte público também insuficiente nas grandes cidades, com a questão da segurança pública que ninguém resolve, que está aí se repetindo. Quer dizer, tudo isso a gente sente falta, tanto no governo quanto na oposição, e é nesse governo, era no governo passado, não me parece mudar muito, não me parece haver grandes respostas para isso. Letícia, obrigado por hoje, viu? Um bom final de domingo para você. Obrigada, gente. Boa tarde. Samuel, acho que você queria falar alguma coisa, vou te dar 30 segundinhos. Diga. Observação muito rápida. Você está apontando uma coisa, inclusive, que é criticado no PT pela esquerda, né? A candidatura, por exemplo, do Ciro Gomes aponta que falta ao governo do PT, aos candidatos do PT, um plano nacional de desenvolvimento. Eu, obviamente, não estou defendendo esse candidato, só estou apontando que isso é um diagnóstico que a própria esquerda tem. Falta um projeto de médio e longo prazo nos dois campos, né? Que façam com que a pessoa olhe um horizonte e escolha aquela candidatura, não por uma posição momentânea, né, conjuntural, de negação da outra candidatura, mas por uma afeição, de fato, a um projeto de longo prazo. Falta, inclusive, que alguém nos venda um sonho de país, que a gente possa imaginar um país melhor, que a gente possa, através desse sonho, estabelecer medidas concretas para conquistar esse sonho também. Isso eu sinto muita falta. Eu acho que a gente já foi até um pouco mais sonhador, no bom sentido, no sentido de construir um país melhor.